Olá, você está no Estudo Central, o estudo dirigido da Palavra de Deus. Nós estamos estudando esses temas a respeito das profecias, do estudo da profecia, e essa semana um pouquinho mais a respeito de compreendendo o sacrifício. Será que você sabe o que realmente significa o sacrifício que Cristo fez por cada um de nós? Fique conosco até o final do programa e descubra e entenda um pouquinho melhor a respeito desse sacrifício. Olá, seja bem-vindo a mais um Estudo Central. Nós estamos aqui para estudarmos mais um pouquinho a respeito de alusões, imagens e símbolos de como estudar a profecia bíblica. Você já nos acompanha aqui no nosso canal, você já sabe como funciona, mas se você ainda não curtiu, não compartilhou esse vídeo com seus amigos, este é o momento de fazer isso e de se inscrever no nosso canal também. Você é muito bem-vindo a estar aqui conosco. Nós estamos já há algumas semanas estudando sobre esse tema. Se você ainda não tem a lição, é interessante baixar em PDF no site da Casa Publicadora Brasileira, você encontra esse material para poder acompanhar diariamente o estudo e compartilhar conosco aqui também os momentos que iremos agora estudar. Mas antes de estudarmos a lição, de apresentarmos os nossos convidados, eu gostaria de mandar um abraço para as pessoas que participam conosco, que interagem, que comentam em nosso canal. Então, se você não fez isso ainda, manda um alô, fala de onde você nos acompanha, que nós vamos mandar um abraço para você aqui. Hoje o nosso abraço vai para Maria Helena Alves, de Murilândia, em Tocantins, ao Job Garcia, que nos acompanha lá de Sinop, no Paraná, a Neuza Cardinô, de Campos do Goitacazes, no Rio de Janeiro, o Ademis Castro, que fala lá, manda um abraço lá da Suíça, lá de Genebra, na Suíça, a Ana Delane Siqueira, que ela frequenta a Igreja Batista e não perde o nosso programa. Seja muito bem-vindo, você e todos os irmãos também da Igreja Batista. E um abraço especial também, nós temos muitos amigos que nos acompanham lá da África, de Angola, Moçambique, Cabo Verde, estão sempre comentando e interagindo conosco. Sejam todos muito bem-vindos também. E aqui, para comentarmos um pouquinho mais, hoje nós vamos falar a lição número 6, Compreendendo o Sacrifício. Eu tenho aqui comigo dois pastores que vão nos orientar, trazer mais informações aqui para nós. Pastor Anderson Coelho, seja muito bem-vindo, pastor. O pastor evangelista aqui na Associação Paulista Sudoeste. É um prazer tê-lo aqui conosco. O prazer é nosso. Podemos estar aqui nesse canal compartilhando o estudo da semana 6, né? E a lição desse trimestre está falando sobre alusões, imagens e símbolos. E como é bom poder estudar um pouco da palavra de Deus e compreender o cuidado e o amor que Deus tem para conosco. Amém. E temos também aqui o pastor Osmar Borges, pastor oficial aqui da nossa Igreja Central. Seja muito bem-vindo, pastor. É um prazer tê-lo aqui. Olá, Dani. Muito obrigado por esse convite de estar aqui novamente. Pastor Anderson, obrigado também por aceitar o convite. E não posso me esquecer de você que está sempre conosco. Não nos abandone. Você já é inscrito no nosso canal? Se ainda não é, faça isso agora. Você tem tempo para isso. Aproveita para também ativar o sininho e compartilhar esse link com mais pessoas. Seja bem-vindo. Pastor Anderson, você pode fazer a oração para iniciarmos, por favor? Querido Senhor, muito obrigado pela oportunidade de ouvir a Tua palavra. E obrigado, Senhor, por cada pessoa que está conectada nesse canal. O Senhor tem uma mensagem especial para dar a essas pessoas. Que elas sejam transformadas por Jesus e que todos nós possamos juntos nos prepararmos para estarmos contigo para todos sempre no lar celestial. Abençoa o nosso estudo de hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, o tema dessa semana, compreendendo o sacrifício. Algumas semanas atrás, nós passamos pelo período da Páscoa, do sacrifício, do cordeiro, que muito se fala a respeito do sacrifício, e muitas pessoas acabam misturando um pouquinho também o real sentido, mas se Jesus já veio, tudo ficou para a época do Antigo Testamento, que remetia realmente ao cordeiro e tudo mais, mas há ainda um motivo para a gente entender, estudar a respeito disso e aquilo que ele aponta futuramente, Então, nós vamos entender um pouquinho
é a respeito do sacrifício. Então, para iniciarmos, né, para aqueles que estão nos acompanhando, gostaria que vocês falassem um pouquinho a respeito desse sentido do sacrifício, a importância do Antigo Testamento, a importância que ainda há hoje, para que a gente possa contextualizar essa questão do sacrifício antes de iniciarmos Dani, o tema. Amigos que estão aqui conosco, o sacrifício, o cordeiro, ele vem em resposta ao pecado. É o antídoto, o sangue do cordeiro é o antídoto para o pecado. Nós pecamos, nós optamos nós tínhamos opções, mas optamos em nos afastar de Deus. E aí era necessário que Deus corrigisse isso, ou que Deus desse uma solução para isso. E Deus decidiu que morreria por nós. E a representação do cordeiro é essa, de um Deus que se ofereceu. O cristianismo talvez seja, eu creio que é, a única religião onde o Deus que é adorado se sacrifica pelos seus adoradores. Não é? Então Deus fez uma escola de sacrifício para exemplificar o que ele faria. Então a resposta de Deus para o pecado é o cordeiro. E a gente pode entender que, embora Jesus já tenha vindo, esse sacrifício já tenha sido feito, mas ele ainda tem um sentido futuro, vamos dizer assim, né, pastor? Jesus, ele, ao morrer por nós, ele está cumprindo uma profecia, né? Ele é o Cordeiro. Ele, no Antigo Testamento, é representado por um animal que é sacrificado. E ao morrer na cruz, é um cumprimento da profecia que indicava a vinda do Messias. E ao fazer isso, ele dá acesso livre a todos que crê no nome dele, de ir para o reino dele. Então, confiar no sacrifício de Jesus é crer que o que ele fez por mim e por você é suficiente. Nós podemos chegar até ele, né? Se manifestarmos fé no Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém. E essa ação de sacrificar que o homem passou depois do pecado a ter que exercer, ela vai ser enfatizada no santuário que é colocado no deserto, como ratificação de um compromisso. Porém, desde Gênesis 3, 21, quando é feita a vestimenta de pele para Adão e Eva, já se faz um sacrifício ali, porque de onde se tirou essas vestimentas de pele? E daí você vê que Deus vai estar sempre esperando que uma demonstração humana de que realmente nós compreendemos o pecado. Porque a maioria das pessoas, eu não sei se é seu caso, que não tomou uma decisão ao lado de Cristo, é porque ainda não entendeu duas coisas. Primeiro, que você é um pecador. E segundo, é que Deus já proveu o meio para te salvar do pecado. Esse é o sacrifício, essa é a escola de sacrifício que vamos estudar hoje. Ok. Então, para iniciarmos essa questão do sacrifício mesmo, a gente vai começar falando dos sacrifícios inúteis. E aí a gente vê duas situações antagônicas, né, de dois irmãos apresentando ali os seus sacrifícios. Um deles foi aceito e outro não foi aceito. O que aconteceu? Quando que esse sacrifício não é aceito, ou por que naquele momento ele não foi aceito, e como que isso hoje em dia também tem um significado para nós? A Bíblia diz então que não que esses sejam os primeiros a sacrificar, porque a gente tem Gênesis 3:21, onde Deus faz um sacrifício, né? A vestimenta de pele, que é exatamente. Mas aí a família pecadora agora, elas precisam estar continuamente exemplificando isso através do sacrifício, duas coisas que já mencionei. Primeiro, reconhecendo que eles eram desobedientes e precisavam de salvação. E ao sacrificar, reconhecendo que Deus era o único que poderia salvá-los daquela situação. Essa foi a escola de sacrifícios que foi estabelecida. E Deus pede aos filhos, homens de Adão, que cumpram sua parte, que reconheçam a soberania dele e a pecaminosidade deles. Abel, ele entende e diz, não, eu preciso porque eu sou um pecador, e vai, mata um cordeiro e entrega esse cordeiro. Já Caim, ele diz, não, ele está pedindo, eu vou entregar para ele. Não que eu precise ou que ele mereça. E ele então oferece frutas. Aos vegetarianos que estão me assistindo aí, talvez os veganos, Deus devia ter aceitado a fruta e ter poupado a vida dos animais. Mas Deus não pediu frutas. Estamos vendo no mundo, a gente está vivendo uma época muito difícil, onde a gente não está preocupado, nós não estamos preocupados com o que Deus está pedindo.
A gente está muito preocupado com aquilo que a gente quer entregar. Aquilo que a gente acha melhor, a época do achismo. E foi o que Caim fez. Então Deus repreendeu Caim, primeiro porque ele não reconheceu o Senhor como dono de tudo e de que podia salvá-lo, e segundo, ele não se reconhecia como necessitado e pecador. E a Bíblia vai dizer, aqui nós temos o nosso texto de hoje, Isaías, por exemplo, vai dizer que Deus, vocês estão trazendo um sacrifício que para mim é nada, porque vocês não estão com integridade de coração, aqui vai dizer o Salmo, né? 51, verso 17. Então, você tem sacrifícios que são inúteis. E para nós que somos cristãos, pastor e Dani, a gente pode cair numa rotina eclesiástica ou numa rotina religiosa e passarmos a viver uma religião do comportamento, não do relacionamento. O que Caim expressou foi a religião do comportamento. Ele está pedindo para que eu me comporte assim, eu estou me comportando assim. Então, esse tipo de sacrifício que é voltado para o comportamento, ele é inútil. O sacrifício é feito em resposta que eu estou dando a alguém que me fez alguma coisa. Não era o ato em si que interessava, né? Não é cumprir um ritual em si, mas a questão de como era o coração ou como é o nosso coração ao cumprir essas situações, né? Isso é a resposta da oferta de Deus, né? Na verdade, Caim, ele oferece uma oferta, mas não representava a oferta de Deus, não apontava para a oferta de Deus, que era o sacrifício. Por isso daí a importância de que a Bíblia afirma que o salário do pecado é a morte. Exigiu o derramamento de sangue. Então, para expiar pecados, era necessário o sacrifício. E Caim rejeita o sacrifício. Então, ele oferece o que ele quer oferecer. Né? Era o melhor que ele tinha? Era o melhor que ele tinha. Mas não estava de acordo com aquilo que Deus solicitou a ele. Quando o pastor citou o Salmo, pastor, posso ler aqui o texto? Diz assim, ó, sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado. Um espírito quebrantado, um espírito que reconheça a condição que eu estou. Eu sou um pecador. Eu necessito do sacrifício de Cristo. Eu necessito do perdão de Jesus. Então, o que Jesus espera de mim e de você, e de cada um de nós aqui, é um espírito quebrantado. Um espírito que reconheça que eu necessito de um Salvador. Eu necessito de alguém que solucione o problema da morte eterna, o problema do meu pecado. E somente o sacrifício de Cristo é que pode fazer isso. Então, em vão eu adoro se eu faço isso de forma mecânica, né? Tem a consciência. Não tem mais sentido. Né? Eu já estou tão bom, né? Eu já estou num nível tão elevado, talvez, de santidade, e que eu não preciso mais de Jesus. Eu estou aqui apenas para cumprir e isso se expande para a nossa vida hoje. Não precisamos matar nenhum animal. Sim. Porém, como é que eu vou à igreja? Eu louvo com que espírito eu louvo? Eu louvo para aquele que me salvou, então estou dedicando para ele louvor. Eu oferto como? Né? Eu estou presente na igreja em que espírito? Meu coração está contrito? Então isso é que é importante, essa é a grande lição dos sacrifícios que Deus estabeleceu. Eu destaco até aqui um comentário da lição, que Ellen White, né, no livro Patriarcas e Profeta, a lição, só pegar uma frasezinha, diz assim, Abel entendeu os grandes princípios da redenção. Viu-se como um pecador e viu que o pecado e sua pena de morte o separavam da comunhão com Deus. Então ele viu que o único caminho para ligá-lo novamente a esse Deus era oferecendo um sacrifício. Algumas pessoas alegam, né, criticam os sacrifícios, né, alegam que eram cruéis e, vamos dizer assim, nos dias que a gente vê hoje, ainda mais sendo injustos, né, a morte do animal, o sacrifício, o sangue mesmo ali que precisava ser derramado. Porém, o que ele representava era justamente isso, né, a morte de um inocente e que morreu no nosso lugar, no lugar dos culpados. Então, esse sangue que é colocado aqui, dos touros, dos bodes, ele representa uma injustiça que foi a morte de Cristo, né? Que seria da época que foi colocado, mas que foi a morte de Jesus. E aqui a gente vê que Hebreus fala um pouquinho a respeito do sacrifício que estava acontecendo ali na época do Antigo Testamento. Contextualiza um pouquinho também para a gente, pastor. Hoje, para a gente pensar em sacrifício, numa época em que as igrejas estão limpas, organizadas e que não há mais esse sacrifício, a gente tem uma pálida ideia, mas imagina você no deserto, uma escassez de água,
E precisamos sacrificar diariamente. Esse sangue, uma parte do sangue era colocado no lugar santo, uma vez por ano no lugar santíssimo, mas a bacia com sangue era derramada no pé do altar. Que cheiro tinha esse santuário? Quando você vai no mercado e passa naquela seção de carnes, que cheiro tem? E ali o sangue já não está por ali. Mas imagina o cheiro, por isso que tinha incenso no santuário. O santuário precisava ser perfumado, era uma das funções do incenso, era tirar aquele mau cheiro que ficava ali. Outra coisa, como era a vida de um sacerdote? O sacerdote começava a viver com 25 anos, ele começava a trabalhar no sacerdócio, 25 anos. Ele trabalhava até 50, porque era insalubre. Porque ele nada mais era do que um açougueiro. Imagine quantos bois, quantos cordeiros ele tinha que matar, esfolar, esquartejar por dia e sacrificar. Então ele trabalhava até os 50 anos. Então assim era uma coisa cruel, porque você passava e via pedaços de carne sendo assada, pedaços de carne sendo conduzida nas costas daqueles homens, todos de branco. Então imagina a cena, né? Mais ou menos parecida como você vê um caminhão descarregando no açougue. Os homens estão de branco carregando quartos de boi nas costas. Então era para impressionar mesmo. Essa é a questão do ato em si. Mas desde casa, o animal que era escolhido para o sacrifício, ele já era criado em casa como um pet. E as crianças se apegavam e colocavam nome naqueles animais. E quando chegava o dia em que eles levavam para o sacrifício, o pai tinha que explicar que aquele animal não voltaria mais. E aí o pai tinha que contar a história, não porque ele vai morrer, mas ele não pode morrer. Foi o que ele fez? Nada, mas você fez e eu fiz. Ele está morrendo no lugar. Então Deus criou, e Deus não se agrada, diz o livro de Hebreus, de sangue de touros ou de bodes. Mas Deus estava tentando marcar a gente emocionalmente, também conscientemente, racionalmente, do que era a consequência do pecado. Aconteceu isso com Adão. Adão pensou que podia resolver o pecado com folha de figueira, minha gente. Você também pensa que é assim, porque você não bebe, não fuma, porque você é um bom pai, um bom filho, um bom empregado, um bom cristão, está resolvido? Folha de figueira não resolve. Sem sangue não há remissão de pecado. Então Deus estava colocando uma consciência na cabeça de pecado e de salvação na cabeça dos seus filhos. Mas parece que não adiantou, né? E esses sacrifícios eram uma expressão de fé. A fé de que aquele animal apontava para aquele que haveria de vir. E pastor, até fazer um adendo aqui, embora a lição não vai tratar dessa dimensão, vale lembrar que nesses dias aqui, o povo, não assim o povo de Israel, mas havia uma cultura pagã que se oferecia vidas de crianças a ídolos. Moloque. O que é pior aqui, né? A gente sensibiliza, mas havia práticas e rituais que sacrificavam pessoas para se obter coisas. E esse sacrifício aqui, ele está apontando para a vida. Porque, pela fé, aquele animal que estava sendo sacrificado era o perdão oferecido de Cristo, era aquele que haveria de morrer e morreria apenas uma única vez. E aquele que crer em Jesus, aquele que receber Jesus como Senhor da sua vida e aceitar o sacrifício de Cristo, pela fé, obterá vida nele e vida eterna. A gente vê que todo esse sistema de sacrifício, né, todos eles apontavam para a morte de Jesus, né? Não era algo aleatório, como o pastor colocou. Racionalmente era isso explicado, todos entendiam ali o que estava acontecendo e o que isso significava, né? A gente vê em outras partes da Bíblia, já seguindo um pouquinho mais, e várias vezes, especialmente em Apocalipse, falando a respeito do Cordeiro, né? E desde o início aqui a lição cita que desde o início do plano da redenção, o povo usava cordeiro como símbolos que representaria o Messias, né? E essas primeiras ofertas, aqui cita aqui de Abel, eles já eram as crias, né, perfeitas do rebanho que eram tiradas ali, e isso era, conforme o povo foi indo depois para o Egito, para a Terra Prometida, todo esse ritual foi acompanhando o povo escolhido para que eles nunca esquecessem disso também, né? E mesmo décadas depois ainda da morte de Cristo, a gente vê aqui que cita na lição Pedro refletindo sobre isso, como que esse cordeiro
que é Jesus, como que ele satisfez plenamente, fala aqui, ó, satisfez perfeitamente, desculpa, a santidade de Deus. Olha, veja, Jesus é o Cordeiro. No Antigo Testamento, esse sacrifício apontava para ele, aquele que haveria de vir, e ele é o cumprimento da promessa. Ele cumpre a promessa, ele morre em nosso lugar. E para exigir, para que pudesse esse sacrifício ser aceito, ele tinha que ser perfeito. Não podia haver mancha nem mácula. Jesus não tinha pecado. Jesus não tinha essa tendência natural que nós temos, né? De raiva, de querer fazer justiça com as próprias mãos, né? Essa natureza pecaminosa de querer fazer o mal. Jesus não tinha essa natureza de querer fazer o mal. Paulo vai dizer que o bem que a gente quer fazer, parece que isso a gente às vezes não consegue, né? Ou às vezes não conseguimos. E o mal que a gente não quer, por natureza, vai lá e pratica. Jesus não tinha essa realidade. Ele cumpre a exigência da lei. Ele era perfeito. Não havia nele nenhuma mancha, nenhuma mácula, nenhum defeito. Ele era perfeito. E ao se sacrificar por nós, o seu sacrifício é aceito. E é injusto. Por que culpa ele tinha? Não havia nele culpa. E há um reconhecimento disso na própria cruz, né? Ele Dos era dois o único, ladrões, né? ele era o único. Era o único que podia fazer alguma Ele era o coisa. único. Porque todos nós, é como se o senhor Entendeu? devesse para mim R$100 e eu lhe cobrasse. E a Dani tivesse simpatia por você e dissesse, eu lhe pago, mas você também deve 100. Aí você que está me assistindo aí, vai postar agora e dizer, eu pago, mas você também deve. Era necessário que viesse alguém que não devesse. Por isso Cristo veio como o último Adão. Como o último Adão. Ele veio para salvar a gente, mostrando que é possível. E essa questão dele como cordeiro, ele é apresentado para Adão e Eva no Gênesis. Ele é apresentado salvando o filho de Abraão, né, quando tudo parecia perdido. Ele, apesar de ter um santuário no deserto, um tabernáculo no deserto de ouro, o sacrifício ou o cordeiro continuava sendo o centro ali, porque era chocante. No templo de Salomão ele continuou sendo o centro. No templo de Zorobabel ele continuou sendo o centro. E na história do mundo, Jesus é o centro e mudou a história do mundo. Então você tem o Cordeiro Pascal, que simbolizava a saída dos escravos, o povo escravizado, avassalado do Egito, celebraram com o Cordeiro. E agora Cristo, antes de dar a vida, também faz a Páscoa, estabelece a Páscoa, que não tem nada a ver com coelho, porque coelho não bota ovo, muito menos chocolate, né? E é imundo na Bíblia. Então a gente não pode substituir um cordeiro puro, imaculado, que é o centro do Apocalipse, por um coelho que não põe ovos, muito menos chocolate, e não é um animal limpo. Então essa é a ideia do Cordeiro Pascal. E Jesus, a lição comenta que ele é a expressão mais poderosa da justiça e da glória de Deus. Amém. Amém. Bom, continuando a lição aqui, que nosso tempo já está, né, passando, tem como título a lição da quarta-feira aqui, Jesus no Templo. E aqui mostra, fala um pouquinho que a história da salvação envolve duas realidades, né, que inicialmente, aparentemente, são contraditórias. Ele coloca aqui que Deus quer restaurar a comunhão que tínhamos com Ele e anseia estar perto de nós, né? Mas ao mesmo tempo, trazendo os pecadores até Ele, os levaria à destruição. Como que há essa relação e por que elas, que contradição que haveria ali e essa relação com o templo? Nós temos aqui o texto de Ageu, que é uma profecia de Ageu, porque quando você olha o templo de Salomão, já virou filme e outras coisas mais, era uma coisa majestosa, era muito ouro. Salomão não economizou não, ele gastou mesmo. Na inauguração, dedicação do templo, pesquise aí para você saber quantos animais foram mortos naquele dia. Não dá nem para você perceber como é que era a logística daquele negócio. E esse templo foi destruído. E foi levado tudo, ouro e tal. E vem um templo mais simples, que é o de Zorobabel, que é o da época de Cristo. E Ageu diz, olha, a glória do segundo templo será superior à do primeiro. Por quê? Porque o Cordeiro estava ali em pessoa. Cristo se fez carne e habitou entre nós, de João.
ele estava presente. Ele não entrou pessoalmente no templo de Salomão, mas ele estava entrando pessoalmente no templo de Zorobabel. E hoje esse mesmo Cordeiro quer entrar na sua vida. Porque lembre, ele estava no templo de Zorobabel, mas ele estava também numa manjedoura. Então não importa como esteja seu coração hoje, Cristo quer fazer morada em você. Ele quer mudar a sua vida, ele quer salvar você. Mas primeiro, você precisa reconhecer que é um pecador. Esta glória era a glória que Deus veio em nossa direção, é o que vai dizer a lição. Deus veio em nossa direção. Como foi no Éden em busca de Adão e Eva, como foi resolver o problema de Abraão, de Isaac, de Jacó, e veio para resolver o nosso problema também. E ele não só veio viver entre nós, né? A lição destaca, dando importância que ele morreu por nós. Foi além, né? Ele foi além. Porque ele está à procura de alguém. Está à sua procura? Tá. Está à sua procura? Com certeza. Ele está à sua procura. E hoje eu tenho certeza que ele encontrou você. Amém. Que resposta você dará? E chegando já aqui no fim da lição desta semana, a gente vê algumas visões que temos o texto de Isaías, de Apocalipse. Vamos já aproveitar para fazer um fechamento relacionado ao tema aqui do sacrifício, que a gente tem em relação à criação de todas as coisas, por que criaste todas essas coisas, como que essas visões, se quiser falar um pouquinho delas primeiro, né, para quem está nos acompanhando poder entender melhor, e que assuntos, né, que verdades que a gente pode tirar também enfatizados aqui. Começando por Apocalipse, João vai mencionar que no trono de Deus existem seres viventes. É uma expressão profética difícil. Aí você vai para Ezequiel, ele vai falar também. Mas quando você chega em Isaías de serafins, uma classe específica de anjos de 6 asas que adoram a Deus. No centro dessa adoração aparece em Apocalipse o Cordeiro, como tendo sido morto, ou seja, ele traz marcas do seu sacrifício, que é o centro da adoração. Mas o grande objetivo dessa aparição de Cristo aqui na terra, de vir até nós, é representar Deus. Porque quando você vê a escola de sacrifícios do Antigo Testamento, e Deus destruindo nações, e Deus mandando a terra abrir e engolir gente, abrir o mar e engolir gente, a gente tem assim um receio de que esse Deus seja tão gente boa assim. Será que Deus é tão bom assim? Por que é que Deus fez tanta miséria? E aí você tende a oferecer um sacrifício por temor. Mas aí vem Jesus e se torna um sacrifício dizendo, eu vim revelar Deus. Ele ama você ao ponto de dar a sua vida por você. Olha que coisa maravilhosa. A minha pergunta para você que não tomou uma decisão ao lado de Cristo é, você não entendeu ainda? Que existe alguém que deu a vida por você e está esperando que você o aceite como seu Salvador? Porque Cristo disse aos discípulos, eu vim para revelar o Pai. Para que vocês acabem com essa ideia de que nós somos diferentes. Eu sou o mesmo Deus que criou vocês, que conduziu vocês no Antigo Testamento e que agora vim em pessoa buscar vocês. E ele voltará uma segunda vez em pessoa, agora como Cristo glorificado. E aí? Onde você quer passar a eternidade? Pastor, quer fazer um encerramento? Interessante que aqui na sala do trono, você vê Satanás acusando Deus de ser um Deus arbitrário. Né? Essa é a acusação de Satanás. Ele é um Deus arbitrário. E nesta cena, como Satanás acusa Deus de um Deus arbitrário, egoísta, um Deus severo, né? Um Deus que nos castiga, um Deus que não quer o nosso bem. Né? Você vê aqui, no entanto, um breve momento na sala em que Deus expõe as mentiras do inimigo. Né? Mostrando que somente quando vemos Cristo como Ele é, e como Ele é, o que diz Apocalipse? O Cordeiro que foi morto. É Ele, é Cristo, o Cordeiro que foi morto. Nós podemos ver através de Cristo quem? O Pai. E como é que Deus se revela? Como é que Ele resolve o problema do pecado? Se revelando através de Cristo. Quantas e quantas vezes Jesus disse, quem ver a mim, vê o Pai. A lição até usa o texto de João, né, João 14, 9, né, quando aqui o texto diz assim, disse-lhe Jesus, Filipe, há tanto tempo estou convosco e não me tendes conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai.
Há quanto tempo Jesus tem estado com você e você não o reconhece? Há quanto tempo ele tem falado com você e parece que você não está discernindo a sua voz? Mas ele continua falando ao seu coração. Ele continua insistindo com você. Então a cruz revela duas verdades. Eu queria concluir com essa fala no meu comentário. Primeiro, Deus nos ama a ponto de sacrificar por nós. E a segunda verdade, a cruz deve nos mostrar que somos realmente pecadores e caídos. De tal maneira que somente por meio da cruz nós poderemos ser salvos. Amém. Porque a cruz é suficiente. Que nós possamos ter essa certeza, né? E nos prepararmos a cada dia através do relacionamento com Cristo para estarmos prontos para Ele nos buscar, né? Pastor Osmar, você pode fazer oração, por favor, para encerrarmos? Nosso tempo já... Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, primeiro nós queremos agradecer ao Senhor pelo que o Senhor fez. Isso não foi um improviso. O Senhor, antes do pecado se manifestar, já havia declarado o seu amor em se oferecer para morrer por nós. Mas precisamos reconhecer duas coisas. A primeira, a sua grandeza, o seu amor. E segundo, a nossa pequenez e a nossa pecaminosidade. Nos ajude, Senhor, a ter essa consciência e reconhecer o sacrifício que o Senhor fez. O Senhor veio e morreu e espera que vivamos pelo Senhor. Nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigada, pastor Anderson. Obrigado, pastor Osmar. Obrigada a você também que ficou conosco até aqui. Espero que você tenha entendido o real sentido do sacrifício de Cristo por cada um de nós. Nos vemos no próximo Estudo Central.